E hoje eu vou trazer para você um conteúdo, uma conversa que gera um pouquinho de estranheza entre os filhos que têm reuniões comigo, que é serviço voluntário, ou como eles chamam, trabalhar de graça. Então vamos começar pelo começo. Eu estou falando sobre serviço voluntário durante o high school, que são geralmente entre a 9ª e 12ª série. Durante esses anos, os alunos estão experimentando campos que eles gostariam de trabalhar. E uma maneira excelente de fazer isso é fazendo serviço voluntário. Geralmente é mais fácil conseguir uma posição de voluntário a partir dos 15 anos. E isso geralmente acontece em hospitais, companhias, supermercados, mas gera bastante estranheza entre os meus assessorados, porque não é um hábito do brasileiro, porém é um hábito muito comum aqui nos Estados Unidos. E as escolas americanas, elas ajudam nesse processo. Existem várias aulas que se chamam CTE, Career Technical Training, em que você tem uma oportunidade de tomar uma aula técnica. Por exemplo, ser encanador, ser professora de pré-escola. Mas não é o suficiente, porque você ainda está dentro da sala de aula. Quando você tem uma oportunidade de ser voluntário, aos 15, 16 anos, você já está vendo, bem antes de entrar para a faculdade, como vai ser o seu dia a dia, como vão ser as escolhas que você tem que fazer, quais são os hábitos das pessoas que vão trabalhar com você. E é uma diferença muito grande da nossa geração para os nossos filhos. Hoje em dia tudo é muito automático, muito rápido, então provavelmente essa vai ser a primeira experiência do seu filho de ter que esperar, de ter que participar, de ter que colaborar e ser parte de uma equipe. Então não é de graça, porque todos que participam vão ter muitos ganhos. Primeiro, você vai ter assunto para discutir durante uma entrevista para uma universidade ou a redação que você vai escrever para a universidade. Você vai ter experiências para trocar. A segunda coisa é o networking. Essas pessoas que estão trabalhando com você estão te observando e podem te indicar para trabalhos reais. E a terceira coisa, que é super importante, é que o seu filho vai aprender hábitos de pessoas responsáveis sem necessitar que nós, mães, tenhamos que dizer para ele. Porque eu não sei você na sua casa, mas na minha casa eu digo uma coisa, a professora diz a mesma coisa, o meu filho escuta a professora e não me escuta. Então, ele vai ouvir coisas como tem que chegar no horário, tem que se vestir de uma certa maneira, tem que ser agradável com as pessoas, de outras pessoas além de você. E o momento certo de fazer, quando a gente começa? Olha, existem poucas instituições que aceitam alunos com menos de 15 anos, entre 12 até 15. Pouquíssimas. Por exemplo, o zoológico da minha cidade aceita alunos de 12 anos. A grande maioria aceita aos 15 anos. Então, a grande estratégia é: vá à conselheira da sua escola e pergunte a ela quais são as oportunidades de serviços voluntários. E uma outra dica que eu daria como diretora é: vá além do que é oferecido na escola, porque as escolas oferecem oportunidades. Uma professora precisa que você decore a sala de aula dela, um professor precisa que você faça cópias. Não, vá além. Procure empresas da sua região para que você possa começar a fazer esse networking, aprender realmente como os profissionais da área que você quer participar se comportam. E quando eu falo que não é trabalhar de graça, é que realmente isso não acontece. Se você pegar 2 candidatos, por exemplo, para uma universidade, por exemplo, medicina, que eu tenho muitas famílias que eu assessoro que querem estudar medicina nos Estados Unidos. O candidato A tem uma média acadêmica altíssima, o candidato B tem uma média acadêmica altíssima também, mas faz serviço voluntário desde os 15 anos. Provavelmente as faculdades vão levar esse aluno, porque prova que não só esse aluno é um bom aluno, mas também ele gerenciou o tempo dele para incluir escola e trabalho, e ele se importa com a comunidade, ele tem empatia, ele se importa com o outro. Então eu convido os pais e os filhos para incluírem na sua maneira de pensar o serviço voluntário como preparação para a faculdade também. E eu escolhi esse assunto para dividir com você porque não é só a nota, não é só a bolsa de estudos. Isso é cereja do bolo, isso é o diferencial que pode colocar o seu filho numa faculdade X
ou numa faculdade Y. Então, é importante ter isso sempre em mente, serviço voluntário, ajudar a comunidade, qual o seu impacto com as pessoas que vivem ao seu redor. E se você quer mais dicas de como você pode enriquecer a aplicação de faculdade do seu filho, preencha o formulário, vem falar comigo, para que a gente possa desenhar e implementar um plano desde o high school até a faculdade.